a criança, Caramba! antes de correr, ela precisa engatinhar, precisa sentir o chão, botar o pezinho no chão, ou botar o pezinho na água, como diz o Saulo, né? Colocar o É pezinho no verdade. chão, sentir o lugar e depois começar engatinhando, se segurando nas coisas, até que ela vai dar num espanto o primeiro passo sem se apoiar em nada, e de repente, para a alegria de todos, ela começa a andar, ainda os passos estão vacilantes, as pernas ainda estão aprendendo essa verticalidade, né? Quando vê, se vira um Usain Bolt, aquele, né? Um velocista fantástico, mas começou do jeito que a gente começou, né? Então, é É dependendo do verdade. foco, da direção que a gente vai dar para esse aprendizado, para esse encantamento com a vida. E eu estava falando que o teu encantamento surgiu a partir do descoberta do teu talento para vendas. E aí tu te tornaste vendedora de sucesso. E agora, claro, depois de um certo período de tempo dessa caminhada, tens muito a ensinar sobre isso, inclusive desconstruindo para nós essas questões que eu tenho desconstruído também com a Karine, que trabalha na Bolsa de Valores, na Espanha, né, Aham, ensinando nossa as amiga pessoas lá da a Espanha. investir. A gente tem falado um pouco sobre Nossa dinheiro, mascotinha, né? nossa Nossa querida, mascote, né? A novinha é prodígio, né? do... Então, assim, ela veio trazendo a questão, um lado disso, que é o dinheiro, a desconstrução das crenças limitantes em relação ao dinheiro, né? A educação financeira, um pouco. E tu traz o outro Uhum. lado, que é a venda, que é como oferecer o meu produto, o meu serviço, de maneira honesta, para que eu tenha o meu ganha-pão, mas oferecendo para as pessoas aquilo que elas realmente precisam para viver uma vida de qualidade, né? Cumprindo a minha missão de Uhum. contribuir para a coletividade. E aí, eu queria que tu falasse um pouco como é que tu chegasse ao projeto Odisseia, a essa Odisseia Academy, né, agora. É, E o que Academy. tu encontrou nisso que te fortaleceu para que tu quisesse abrir esse conhecimento para mais gente? Então, Mariana, desculpa aí, gente, eu estou ao vivo, né? E a gente está com alguns ruídos aqui Faz inevitáveis, parte. né? A gente mora em apartamento, tá cheio de barulho aqui. Vou tentar diminuir aqui o barulho. Então, o que que acontece? Com a pandemia, a gente deu uma parada, né? Porque estava naquele ritmo acelerado. E aí eu fiz uma imersão nas lives, né? Aqueles desafios 21 dias que foram aparecendo para a gente. E o Haroldo, né? O Haroldo Dutra Dias já é alguém que eu sigo há muito tempo pelo canal Espiritualidade e Vida, e eu vim entender o projeto profissional dele. Nesse caso do projeto profissional, havia uma série de cursos de autoconhecimento, A só que quando chegou o meditação. curso, meditação, quando chegou o curso propósito, ele veio bem em encontro àquilo que eu precisava, né? Que era aquela coisa que eu estava revendo, né? A gente tem a nossa empresa, a gente tem todos os esforços, mas chega um momento que a gente percebe que o nosso tempo ali, né, já não está mais produzindo aquilo que a gente gostaria, né? Eu acho que tudo tem uma saturação, né, natural que vai acontecendo. Então, assim, com a pandemia que veio essa reflexão e eu fazendo o curso Propósito, participando das mentorias, foi dada a oportunidade de uma mentoria mais direcionada a profissional, né, a área profissional. E tanto para digital quanto para corporativo. E como eu também, na época que eu era funcionária, eu trabalhava sempre no corporativo, existia, eu achava que era ali que eu me encaixava, né? Existia uma identificação, tudo, mas quando ele começou a passar essa coisa do marketing digital, empreendimento digital, no digital, né? Eu comecei a perceber que eu me encaixava até mais ali, sabe, Mariana? Porque eu sempre tive clientes e consegui fazer amigos clientes, né? De clientes amigos, né? Vamos dizer assim. Mas no digital, a gente tem mais do que clientes, a gente tem conexões, né?
porque eu percebi, entendendo o processo, que a gente acaba se encontrando por afinidades, né? Então, quer dizer, o filtro fica mais fino, né? As pessoas que procuram o seu canal, elas estão identificadas com o seu projeto. Então, o que acontece? É como a sintonia de rádio, o canal de TV. Você vai lá e escolhe assistir aquilo, você escolhe aprender sobre aquilo, você se identifica com esse ou aquele mentor, né? Então, assim, eu vi uma oportunidade que estava mais dentro dos meus valores, né? Que é colocar a venda como algo natural mesmo, né? E falando para aquelas pessoas que querem te ouvir, né? Porque na minha empresa, muitas vezes, eu tinha funcionários que tinham uma afinidade comigo e outros não. Então, assim, por sorte, né, aqueles que tinham afinidade comigo até acabaram tendo dois deles, inclusive, que o pessoal até está dando testemunho lá no meu Instagram. Um tem a própria empresa, uma distribuidora de cosméticos, a outra trabalha já há algum tempo com o esposo, fazendo essa parte, né, de gestão de vendas. Então, assim, a gente vê que a gente consegue transmitir conhecimento, mas é uma coisa assim mais, vamos dizer assim, empacotada, né? Não é todo mundo que quer ou que se afiniza com aquilo. Mas no digital é muito mais autêntico, né? Porque só vão te procurar as pessoas que realmente querem te ouvir. Então isso eu achei muito bacana, porque muitas vezes eu questionava, eu falei assim, poxa, eu parar ali de repente no meio do expediente para contar experiências para funcionários, até me questionava, eu falei assim, gente, será que eu não tô errando, né? Eu estou aqui parando a produtividade, mas eu sempre tive isso comigo, de querer transmitir conhecimento, entendeu? E, como eu te disse, no corporativo, muitas vezes isso não dá nem tão certo, né? Mas no digital, eu tenho certeza que, assim, a extensão, né? Não tem fronteiras geográficas, a extensão daquilo que você pode oferecer é muito maior, né? Tanto para a gente, que vai atingir muitas pessoas, quanto as pessoas que querem, realmente precisam daquele aprendizado. Porque não é que a gente seja nada melhor do que ninguém, né? As pessoas que se colocam dessa forma na internet hoje, eu acredito que uma grande parte esteja realmente com o propósito de transmitir conhecimento, de passar experiências, né? Eu vejo que as Então, pessoas querem se comunicar. E porque quando a gente conversa e fala sobre o nosso próprio percurso, a gente também vai se dando conta daquilo que a gente fez corretamente, daquilo que a gente poderia ter, ou tem agora outra visão, outras perspectivas que podem colocar em prática. Então, a gente vai sabendo mais de nós mesmos, inclusive. Então, esse compartilhar o conhecimento é vital para todos, né? E como tu disseste, tu vai atrair aqueles que estão interessados nessa questão de vendas. E essa tua generosidade, essa tua vontade de compartilhar esse ponto de vista, eu acho muito bonito, né? Eu acho assim, todo mundo, até eu ia chegar na parte que a gente se conheceu, né, da mentoria, mas eu acho assim, que, mais uma vez, né, daquele grupo maior que tinha lá no curso Propósito, que, como eu estava comentando, que tinha essa oportunidade de aprender, se formou um grupo menor, né, que o Saulo acabou selecionando por projetos, ele começou a separar por projetos, então se formou vamos dizer assim, foi feito um ajuste fino, né, daqueles que realmente estavam interessados em atuar, né, em se lançar, como você disse, né, a gente vai errar bastante no início, porque a gente não domina a tecnologia, a gente é de uma outra geração, né, a gente não nasceu tendo celular, tendo WhatsApp à disposição da gente, mas a gente tem a alma jovem, né? A alma de quem quer realmente estar sempre aprendendo também. Então é isso, o digital tem esse outro aspecto também. Como é uma coisa que atualiza com muita rapidez,
você tem que estar sempre estudando, né? Você tem que estar atuando e estudando, porque aquilo vai se renovando, sabe? A cada trimestre, a cada semestre, aquilo já vai mudando e você tem que acompanhar. Então, é uma renovação permanente, né? Então, eu acho que para isso você tem que ter esse estado de alma, né? De querer mudar, de querer não se, vamos dizer assim, colocar numa zona de conforto. Ah, não, mas eu não tenho mais idade para isso, né? Eu acho que todo mundo que estava naquele grupo no qual a gente se conheceu tem essa afinidade, né? De querer, primeiro, a humildade de aprender um com o outro, né? Que também é muito importante. E, como você disse, assim, eu não me coloco como, eu sou uma pessoa generosa, mas eu sou uma pessoa que quero ser do bem, né? Posso não ser totalmente, porque nós estamos aqui, né? Nós somos humanos, mas a gente sempre, ao longo da nossa carreira, cada um, né? Dos integrantes daquela mentoria, a gente viu a história das pessoas que realmente são pessoas que tentaram acertar, né? E, com isso, construíram, pelo menos, alguma base de conhecimento que pode transmitir, né? E eu acho que muita gente que pode estar ouvindo a gente fala assim, poxa, mas eu não tenho nada para transmitir. Tem, todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem uma jornada, né, de situações que teve que enfrentar e que chegaram em algum lugar, saíram do ponto A e foram para o ponto B, de uma forma ou de outra, né? Todo mundo tem algo para transmitir. E, Rosa, para mim, o vendedor é alguém que tem, tipo, um radar. E um grande coração, sim, também tem que ter. Porque ele tem que ter sensibilidade necessária para perceber a necessidade do outro. Que muitas vezes ele não se apega ao produto, a um determinado tipo de produto e serviço. Ele vê uma necessidade e se movimenta no sentido de ajudar a atender aquela necessidade do maior número de pessoas possíveis. Né? Ele acredita no bem-estar, ele acredita na qualidade de vida e no conforto necessário, né, para a dignidade humana, né? E veja bem, quando você falou de autoconhecimento também mais cedo, é muito isso, sabe? Qualquer pessoa que, mesmo para prestação de serviços ou para venda de produtos, o autoconhecimento, ele é mais ainda cobrado no digital, justamente por isso. Porque como você tem que se comunicar com as pessoas, primeiro você tem que entender quem é você, o que você quer transmitir. Então, você já vai para uma imersão primeiro, né? Você já vai realmente para entender a sua essência e, a partir daí, é que você vai conseguir essa conexão, essa comunicação com as pessoas, né? Então, na parte da venda, é importantíssimo também isso, você saber exatamente os seus valores. Porque o que a gente vê é uma deturpação, muitas vezes, né, dos conceitos básicos, né, do que é um bom vendedor. Mas quando você encontra um bom vendedor, você percebe a diferenciação, porque a pessoa está querendo aquilo que você falou, trazer um benefício, te mostrar a utilidade daquele produto ou daquele serviço, porque ele foi criado duas vezes, né? Ele foi criado quando a pessoa idealizou aquele uso e quando alguém consegue transmitir para que serve, né? Então, quer dizer, como você falou, se não existisse essa pessoa que vai se dedicar a fazer essa, vamos dizer assim, essa transmutação, né, da invenção até quem está utilizando, não acontece nada, fica só no campo das ideias, né? Eu imagino quantas pessoas inventam coisas assim muito úteis, muito bacanas, mas elas mesmas não conseguem transmitir para os outros, né? Muitas vezes por vergonha, pelas crenças limitantes com o dinheiro, que nem você falou, né? Assim, não, mas eu vou me colocar ali como uma pessoa que quer incomodar os outros, né? Você vê, eu vejo na mentoria que eu dou para as meninas que um dos grandes impeditivos, até para uma negociação de sucesso, é isso, a pessoa até sabe oferecer às vezes, mas ela não sabe acompanhar o processo porque ela acha que está incomodando o cliente, entendeu?
Então, quer dizer, aí a gente ensina, né, que primeiro você também tem que qualificar aquele cliente, entender que tipo de cliente é aquele, porque cada pessoa é uma pessoa, o seu serviço, ele pode ser único, mas cada pessoa que está ali recebendo a sua comunicação é uma pessoa diferente uma da outra. Você tem que identificar exatamente o que realmente aquela pessoa tem de percepção e trabalhar aquilo com ela, né? Então, aqueles clientes que são mais fechados, né, são mais objetivos, aí você tem que tentar ser um pouquinho mais objetiva. Tem cliente que você vai ligar para ele ou vai mandar uma mensagem, porque hoje as jovens só gostam de mandar mensagem. O negócio de telefone, elas têm pavor também, sabe? Mas você vai perceber que a pessoa não está no dia bom. Então, quer dizer, essa sensibilidade, né, que no meu caso é um valor, né, que eu gosto sempre de tratar as pessoas como pessoas, né, primeiramente, é o que a gente vê que costuma funcionar na área de vendas, até hoje em dia mais do que nunca, né, como eu te falei. As conexões são feitas por afinidade. Então, você tentar entender o universo do seu cliente e atendê-lo da forma que ele gostaria de ser atendido é uma arte também, né, mas pode ser desenvolvida. Né? Então, aquele medo de rejeição, aquela situação, também um pouco do orgulho nosso. Então, a gente tem que trabalhar muita coisa para se tornar um vendedor de sucesso, né? Além do talento, porque tem pessoas que nascem mesmo, né? Com essa aptidão. Talento para venda, né? Mas não é só isso, né? Eu acho que tudo vai se depurando à medida que você entende a essência, né? Você compreende aquilo, como é que funciona, tem pessoas para te orientar, né? Por isso eu me encaixei melhor na mentoria, né? Porque essa coisa de vídeo gravado pode vir até acontecer, né, daqui para frente comigo, de a gente ter cursos aí diferenciados, mas eu acho que o contato na mentoria é muito bacana, porque você entende as necessidades também das pessoas, né? Então é isso, Mariana. Eu não sei se eu estou dando voltas, mas é mais ou menos... Eu estou tentando entender, assim, porque eu estava ouvindo a palestra sobre necessidades intrínsecas e extrínsecas, da Nete Guimarães, e ela falando assim, que o que traz felicidade para uma pessoa necessariamente não é o que traz para outra. E eu estava pensando, ela falando assim, que nem todas as pessoas querem ser líder de sucesso, famosos e tal. E muitas vezes as pessoas dizem que ser líder, né, ganhar milhões, é tudo que se precisa para ter sucesso na vida, para ser uma pessoa realizada. E muitas pessoas chegam lá, conseguem tudo isso e se sentem vazias ainda assim. E outras que se né? A gente viu vários casos. Isso. E daí outras que se realizam sendo mães, sendo donas de casa. E aí as pessoas dizem para ela, não, mas isso aí não é o sucesso. Então daí ela vai para a rua, ela vai estudar, ela consegue o diploma que ela quis e tal, e não tem a realização. Então eu queria te perguntar isso. Todo vendedor é um líder? Ou necessariamente não? Porque ela fala assim, que tem pessoas que elas só querem ser bons naquilo que elas fazem. Elas não querem a função de liderar, de chefiar nada. E também tem questão do que é o líder e o que é o chefe. São coisas diferentes. O líder e o chefe, né? É verdade. Então, mas no universo corporativo, por exemplo, né? Eu acho que você acaba formando pessoas que pensam nesse sentido, de serem... eu acho que a única coisa que eu posso ser é um supervisor de vendas, é um gerente de vendas. Não, eu quero ter a minha própria empresa. Eu acho que o corporativo, ele traz mais... quando eu falo deturpação, é no sentido de que nem você disse, né? Não é só esse o caminho. Fica muito limitado. Na verdade, não é nem deturpação nesse caso. Seria limitação mesmo, sabe? Então, o corporativo, ele te mostra de uma maneira que você acaba enxergando um caminho único, né? Então, você, às vezes, não tem liderança, não tem realmente aptidão para ocupar um cargo de chefia, porque é a mesma coisa do futebol, né? O jogador de futebol não necessariamente vai ser um ótimo técnico de futebol, né? Então, muitas pessoas se frustram, como você falou, almejam, até as pessoas que não têm muito caráter acabam
passando por cima, né, de seus valores, por achar que só tem esse caminho. Quando a gente vê, quando identifica-se essa aptidão dentro de você, ou você começa a trabalhar no sentido de se tornar um bom profissional, você vê que a satisfação é aquilo, sabe? Mais do que o valor do pedido, a meta batida, é lógico, poxa, eu tenho uma amiga que já viajou muito, né, através da profissão, porque ela ganha todas as metas, até brinco com ela, olha, catinei, sabe? Se ela estiver me ouvindo, ela sabe que eu estou falando dela. Quando a gente trabalhava junto, né, eu falei assim, olha, você deu sorte que eu saí da empresa, porque senão eu ia dividir esses prêmios contigo. Porque ela ganha todos, ela já viajou até para Dubai, sabe? Uau! Mas para ela gosta, né, de ter esse recurso financeiro à disposição, é lógico, né, essa premiação, que é um mérito, mas o prazer dela é quando ela consegue, sabe, reverter uma negociação difícil, ela consegue fazer com que o cliente entenda que aquela impressora é melhor do que a outra, porque ela realmente gosta do que ela faz, né? Então, como eu estava dizendo, ela poderia ser uma boa líder, mas ela também nunca teve essa pretensão, né, usando o exemplo dessa minha amiga, porque ela se realizou fazendo o que ela faz, né? E aí o sucesso veio por consequência, né? Tem pessoas que entram lá na empresa, jovenzinhas, e falam assim, poxa, tudo a Kátia ganha, mas ninguém sabe a história dela, né? A história dela é de uma pessoa que se identificou como vendedora, aprimorou as suas técnicas, mas ela é feliz com aquilo que ela faz. Então, eu acho que o sucesso de qualquer carreira... É aquela, então, que está naquela área de querendo ser o melhor naquela área dela e ser reconhecida naquilo que ela faz. E aí pode ser uma pessoa que está fazendo um bolo para vender, pode ser uma pessoa que está fazendo uma decoração de festas. Não importa o produto pintando como a nossa amiga Mirna, né? Que é gênio, né, na pintura. Porque o que ela pinta em 5 minutos, acho que ia ficar uns 5 dias. Pois é. Ela já tem aptidão, né? Descobrir o que gosta e encontrar a felicidade naquilo ali, que isso vai transbordar, não é? Mas aí tem que ter uma boa mentoria para te orientar e dizer, olha, você está colocando a tua energia no lugar errado, de repente seria isso a tua função? Exatamente. Exatamente. A minha, assim, onde eu me encaixei, né, como mentora, é uma coisa que eu fiz a vida inteira, né? Mas eu não usava a energia para o lugar certo, porque eu já tinha isso comigo, né? De estar sempre querendo observar os processos, o atendimento, aquilo que eu via o meu vendedor, aquilo que eu via a minha assistente comercial fazendo. Eu estava sempre questionando aonde que a gente poderia melhorar, o que eu poderia explorar do talento da pessoa, né? Porque tinha pessoas que tinham mais vocação para fazer uma ligação, uma prospecção ativa, outros para um atendimento, um telemarketing receptivo, um vendedor que era melhor para serviços, outro que era melhor para produto, um era mais técnico, o outro era mais mesmo habilidoso para a negociação. Então, eu sempre tentei aproveitar as pessoas no que elas tinham de melhor. E eu acabei vendo que, com a mentoria, é exatamente isso que eu faço hoje. As pessoas já têm o talento delas, só que elas não sabem, muitas vezes, usá-lo, né? Então, quando eu peguei... até o ramo de personal organizer foi por acaso, né? Mas eu sempre me identifiquei muito também com a organização. Então, quando eu vi, né, jovens empresárias ali muito criativas, muito boas naquilo que elas faziam, né, na parte técnica, aquilo só faltava realmente um aprendizado ali sobre como colocar a energia no lugar certo, né? Que nem a gente estava comentando. E assim, a gente vê que é só isso que precisa. As pessoas, elas têm tudo ali, mas elas têm as crenças limitantes, como a gente falou, que é uma coisa, sabe? Eu acho que, sei lá, 80% das pessoas que eu conheço, pelo menos, eu percebo que algum tipo de crença ali bloqueia na hora de vender, na hora de negociar, de acompanhar um orçamento, ou até de receber um não, né? Porque isso
é comum também, você não vai fechar todos os pedidos, né? Nem sempre a pessoa vai ter o recurso para poder fazer o negócio, né? Fechar o negócio, mas é questão só de ser trabalhado, entendeu? Porque, na essência, todo mundo vende, até quem trabalha como um profissional de qualquer área, ele vende o seu tempo, né? Até o outro dia o Haroldo estava comentando isso com a gente. Ele está vendendo o tempo dele, ele está vendendo a aptidão dele, ele está vendendo aquilo que ele está investindo naquele momento, que é a energia dele naquele trabalho. Né? A inspiração, né? Como funcionário de uma grande empresa, setor administrativo, que seja, mas ele não está trocando aquilo por dinheiro, aquele tempo dele, entendeu? Sim, então sim. É isso. O tempo todo a gente vende alguma coisa. E, Rosa, nesse sentido do atender a necessidade do outro, a gente tem aqui nos acompanhando agora a Silvia, né, que também da oficina do Despertar, né? E ela também identificou as dores, como melhorar a qualidade de vida das pessoas, criando, assim, produtos que ajudem, né, no processo da qualidade de vida, dos movimentos das pessoas, da autonomia, né, da manutenção da autonomia para os movimentos e tudo, e para redução de dores. Olha que coisa, né? Mas a gente desenvolve muito a parte técnica, mas na hora de oferecer esse produto, a gente precisa de saber, pô, eu tenho que fazer chegar isso a quem está precisando desse recurso. Não é? E ela assim como nós, faz parte da gente nesse projeto aí de tentar ir para o mundo, né? Trazer a luz, né? Fazer nascer. Exatamente. Porque no caso, né, como você disse, é uma intenção muito bonita, né, que ela tem, e ela não tem que ter vergonha disso, né? No caso que a gente está dando exemplo, ela, como qualquer outro profissional, poxa, tão necessário na sociedade, né? Qualquer pessoa está sentindo dor, ela não vai produzir da forma que ela poderia, né? Ela vai ficar deprimida, ela vai ficar chateada ali naquele dia, vai ser um dia difícil para ela, que ela tem as obrigações, né, do dia a dia, ser mãe, ser esposa. Então, quer dizer, é um benefício que ela pode dar para as pessoas, mas se ela não colocar isso, né, não conseguir passar isso adiante, vai ficar ali com ela, né, um talento, igual aquela parábola dos talentos, né, qualquer religião já enterrar o talento, não podemos enterrar o talento. Exatamente. A gente tem que... E o mecanismo que a gente até hoje não descobriu outra palavra para dizer é vender, né? É oferecer, é divulgar, né? Só que as pessoas, quando colocam assim, dessa forma, não, mas eu tenho que... Porque a gente tem que cobrar, às vezes, as coisas, né? Não tem jeito. Porque como que você vai manter, né? Como é que você vai ampliar a extensão daquele trabalho, daquele projeto, sem recurso financeiro, né? É o que a gente estava sempre... E, Rosa, a gente está espírita, a gente está sempre questionando. Mas a gente percebeu que a gente está no mundo material, né? E aí tem aquela questão do dai de graça, o que de graça recebeste, não é? Então, para ela produzir esses produtos, né, esses artefatos que vão realmente melhorar a qualidade de vida, há uma necessidade de investimento financeiro. O que ela está dando de graça, ali, nesse exemplo que você falou, dar de graça receber, é aquilo que a gente estava falando, é o tempo dela, é o devotamento dela, né, enquanto pessoa que quer ajudar o outro, a intenção dela, né, o melhor dela, esse é o dar de graça, né? Então ela recebeu aquele talento, desenvolveu aquela aptidão, né, se esforçou para ser uma pessoa entendida naquele assunto. Isso sim ela está dando de graça, ela está dando, sabe, a essência dela para o outro. Mas a gente está no mundo material, infelizmente, a gente não tem como fugir, né, daquilo que a gente precisa. Agora, quando a gente fala em outras coisas, né, que envolvem a espiritualidade, a mediunidade, aí é outro campo, né? Então as pessoas confundem isso. O que a gente tem, não é aconselhado cobrar é, de repente, algo que vem do alto, né? Aí sim.
Mas o que está no material, o que está inserido nesse nosso contexto que a gente vive, não tem como, né? A gente não está fazendo nada de errado quanto a Não. isso, né? Porque o trabalho faz parte da lei do progresso, né? Então, nós precisamos Exatamente. trabalhar para termos o que a gente precisa para contribuir para o progresso na sociedade. Então, aquele que necessita também precisa fazer a sua ação, né? Ela está criando esses artefatos, esses produtos, ok, eu preciso adquirir. Como que eu vou mobilizar a minha energia para ter o recurso necessário para adquirir aquilo lá que ela está produzindo, não é? Porque sempre Uhum. há alguma coisa que eu posso fazer. Então, eu preciso, então, esse estímulo ao trabalho. Quando eu via, por exemplo, uma pessoa com uma Mercedes, eu pensava, nossa, como se pode gastar tanto dinheiro num único produto? E daí, com o tempo, com esses estudos sobre a lei do trabalho, a lei do progresso, eu comecei a pensar, tá, mas quantas pessoas trabalharam para que esse produto existisse? Quantos Não, e se não empregos existisse o gerados, produto, não foram ia ter a gerados por fábrica, esse não ia ter produto? o, o, o rapaz que trabalha na fábrica, que ajuda a montar o carro, né? Quantas famílias são sustentadas por Exato. causa daquele carro, Então, a gente né? precisa mudar o olhar, né? Tirar essa coisa da inveja, que a gente chama, né? Essa coisa do invejar o outro. Não pensa no que o outro consegue. O que que eu consigo? Com as 24 horas do dia, que é Sim, igual às tuas, eu tenho 24 horas, tu tem 24 horas. O que que eu consigo me melhorar para conseguir o que eu quero e o que eu desejo, né? E para contribuir para o bem-estar de outras pessoas, né? Então, pois é, isso que é o esse importante, ciclo né? virtuoso Quando você tem esse olhar, né, de o que você pode ser útil, né? Eu acho que e aí você percebe que até as portas vão se abrindo, né, Mariana? Quando a intenção é boa. Então, assim, a gente não tem que se deixar impedir por esses conceitos antigos, né? A gente tem que evoluir também até na interpretação das coisas, né? Porque você vê, a mensagem de Jesus até hoje tem muita coisa que não foi entendida, né? Por quê? Porque a gente também, como sociedade, se fecha muito em preconceitos, em crenças mesmo, até coletivas, né? Então a gente tem que ir soltando essas amarras mesmo. Por isso que eu digo para você que eu virei fã do digital nesse sentido. Eu também via o digital, foi até bom que você falou isso, de mudança, né, de pensamento. Eu também via, às vezes, pessoas que colocavam lá o que estavam fazendo e tal. Eu falava assim, gente, mas precisa ficar mostrando para os outros o que está fazendo. Mas é que você falou, tudo tem os dois lados, né? De repente, você vai inspirar alguém, você vai mostrar para alguém que você é um ser humano, você vai despojar um pouco do seu orgulho, né? De ficar ali só tirando fotinho bonita, não sei o quê. Não, você vai mostrar que você tem dificuldades, que você, como a gente aqui teve probleminha na hora de entrar na live, né? A gente tem que ter humildade também para fazer isso, né? Então, quer ser dizer, humano, né? todo o ser. Somos seres É, humanos. A gente não precisa só mostrar é o lado lógico que bonito. vai existir. Desculpa que hoje eu não estou deixando você falar, né? Eu estou demais. Não, eu também tô. Pode falar, pode falar. Completo que eu sei. Não, é assim, o que eu queria dizer é que é lógico que existe em todos os setores, em todas as profissões, em todos os negócios, vai ter aquela pessoa que vai estar com propósito torto, né? Que está realmente querendo ali se mostrar, está querendo se vangloriar, está querendo se exibir. Mas assim, como você disse, a gente não vai deixar de fazer aquilo que a gente acha que é o certo por causa desse tipo de crença, né? Cada um é cada um, como você disse. Vai ter um cara que tem a Mercedes ali e que vai usar o dinheiro dele para multiplicar, e vai ter aquele que vai aplicar o resto da vida e não vai dar um tostão, né, para produtividade. Mas é a escolha de cada um, né? A gente não vai deixar de fazer as coisas que a gente enxergou o lado bom, enxergou o lado certo, então vamos em frente, deixa o outro, né? O outro tem as escolhas dele, né? O livre-arbítrio dele, não é a gente que vai julgar. Mas a gente sabe também que a satisfação vem daquilo que tu doa também. Então, assim, eu posso, disso que eu quero adquirir, que é o meu prazer, o que eu posso separar desse recurso que eu posso beneficiar outras pessoas? Tem uma empresa aqui Com no certeza. Rio Grande do Sul que ela fez um projeto de trabalho muito bonito,
que é o trabalho solidário. Eles produzem equipamentos para pessoas que têm algum tipo de deficiência, de movimento, então, eles estão sempre criando. Mas os próprios familiares e pacientes, vamos dizer, os clientes, eles são convidados a criar também. Então, são criações cooperativas e participativas. E eles são do interior, né, do estado, eles têm uma coisa assim de solidariedade entre as pessoas. Então, se a pessoa pode adquirir um produto que seja um engrossador para poder segurar o lápis com mais... Tem pessoas que têm a condição de flexão dos dedos menor, por situações de derrame, por situações de acidente, ou por uma condição de nascimento. Então, preciso de um determinado elemento que ajude a engrossar de maneira que ela consiga usar o lápis, por exemplo. Ou segurar uma escova de cabelo, alguma coisa que vai prender para ela segurar a escova para poder pentear o próprio cabelo. Ter essa autonomia que é tão básica, mas que para algumas pessoas é uma luta para conseguir realizar. Então, eu posso comprar uma para mim e doar para outro. Então, elas têm 3 preços, tá? Tem o preço de custo, tem o preço que seria o preço do mercado e o preço solidário, que é quando tu paga um terceiro valor, que aquela diferença entre o que foi produzido e o solidário vai ficar numa caixinha. E aquela pessoa que realmente precisa desse produto não tem como adquirir, ela, enquanto tiver recursos nessa caixinha, ela pode acessar ao produto. Então, entendeu? Existe a necessidade de vender, né, naquele preço maior, né, preço cheio que a gente chama, que é justamente para dar recursos para poder fazer essa doação, né, vamos dizer assim, que é preço de custo. De parceria, de caridade, de fraternidade, porque não é uma coisa que a pessoa está usando porque, eu quero, tipo, uma presilha de cabelo, eu gosto de ter presilha de cabelo, eu vou ter... Não é uma necessidade. É um objeto que precisa ser produzido por uma indústria, por uma fábrica, mas que é para atender uma necessidade fisiológica, né? Indispensável. Mas, às vezes, a pessoa não tem recurso e não tem por onde adquirir. Então, aquele que entende, poxa, eu sei o quanto é difícil para mim, para o meu familiar, isso. Então, eu tenho como pagar um pouquinho a mais para que o outro que não tem acesse. Então, olha como a gente, colocando a mente e o coração funcionando juntos, nós encontramos soluções efetivas para tudo. De maneira que a riqueza beneficie a todos. O dinheiro é elemento neutro, né? A gente faz com ele aquilo que a gente quer. Então, ele pode ser tanto fonte de recursos de caridade, quanto, né, para comprar armas, por exemplo. Então, quer dizer, quem faz isso é o homem, não é o dinheiro. O dinheiro, ele é neutro, né? A gente aprendeu isso. Eu acho que depois que você entende esse conceito, abre muita coisa, né? Abre muito... Se coloca a serviço, né? Te coloca inteiro e se permite criar. O que eu vim fazer nesse mundo? O que eu posso fazer de melhor nesse mundo, né? Estamos travando aqui a internet. Não sei se para ti também está fazendo umas pausas. Então, Mariana, agora eu acho que a gente vai ter que se despedindo, né? O papo está muito bom. Olha, Rosa, eu adorei essa conversa. Dinheiro é sempre alguma coisa que a gente precisa falar. Alguém colocou ali, o homem é quem dá destino ao dinheiro, exatamente. E que seja esse homem integral, né, do qual a Joana fala. Esse ser que não busca só atender as necessidades materiais, mas essa necessidade de participação, de promover a dignidade humana, né? Então, a gente precisa acionar todos os aspectos para a gente ser feliz, senão a gente não vai ser feliz também, né? Então, essa felicidade vem... A felicidade está dentro, né? Não fora. As pessoas buscam, né, nos meios materiais, mas a felicidade está dentro da gente. E aí, quando a gente faz o que a gente gosta e vê que está ajudando o outro, é o ápice, né? É o ápice da felicidade. Imagina a mina levando essa riqueza, essa beleza para dentro de um lar, né? A pessoa que vai preparar uma comida encontra na cozinha aquela bela pintura que dá um ânimo, né? De fazer um alimento, aquela vibração que já vai naquele, né? Naquele trabalho que é feito com esse desejo de levar beleza, levar harmonia, bem-estar, não é? Coisa simples, mas é dessas coisas simples que a vida é feita, não é? Eu deixo para suas considerações finais, porque senão eu fico falando. Eu também quase não deixei você falar, tadinha.
Mas é isso, Mariana. Fiquei muito feliz de poder voltar a falar contigo. A gente queria ter feito isso em curto espaço, mas aí tiveram os impedimentos, né? Mas até nisso, né? Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente quer passar adiante para as pessoas, né? A gente aprende, entende algumas coisas que fazem bem para a gente quer passar isso para as pessoas também, para que elas pensem, né? De repente elas estão como a gente lá naquela ideia e a gente pode dizer para ela quanto que é libertador, né? Quando a gente sai dessas crenças limitantes, né? Ousadia, né? Ousadia já é o primeiro passo, né? Ousar, querer e fazer o seu melhor, né? E aí vamos Isso seguindo, mesmo. vamos aprendendo umas com as outras mesmo, não é, Rosa? Eu só posso te agradecer por esse momento e eu espero que nós tenhamos outros cafés, né? Para a gente continuar esse assunto, aprofundando isso, tá bom? Tá Um abraço bom, a todos que Mariana. nos acompanharam e que Outro. ainda vão acompanhar. Agradecemos a presença de todos. Isso mesmo. Um beijo. Beijinho. Tem alguém que ali que está acenando. Ah, a Tina está entrando agora. Estamos encerrando, Tina. Um abraço. Ela, inclusive, trabalhou nessa empresa da qual eu falei. E foi muito interessante a experiência dela. Quem sabe algum dia a gente conversa sobre isso com ela também. Isso, chama ela para contar isso pra gente, que é muito bacana o trabalho. Beijo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.